Esse último capítulo do Evangelho escrito por João, a saber, o de número 21, é o fechamento de um ciclo, digamos que é a conclusão geral de todo o propósito que Jesus cumpriu aqui na terra. É o fechamento de um ciclo, é o fim de tudo que acontece desde Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, até João capítulo 21, na sua aparição, após a sua ressurreição, a alguns discípulos aqui. Jesus, durante o seu ministério, de aproximadamente 3 anos e 6 meses, ele achou por bem escolher 12 homens, dando eles o título de discípulos, para lhe acompanhar na trajetória do seu ministério. Esses 12, esses homens, esses discípulos, eles foram escolhidos por Jesus e eles tinham das mais diversas profissões. Mateus, por exemplo, era um coletor de impostos, e dentre os 12, 3, que eram os mais chegados, ele tinha por suas profissões pescador. Era exatamente o Pedro, o Tiago e o João. Esses 3, eles eram pescadores por profissão. E o mais entendido, escute isso, o mais entendido concernente à pesca, o que mais tinha experiência concernente a essa área, é exatamente Pedro. Se você perceber no texto que lemos, no versículo 2, nós temos aqui um grupo, e tem alguns nomes específicos. Nesse grupo está Tomé, verso 2, nesse grupo está Natanael, nesse grupo está os filhos de Zebedeu, que é exatamente Tiago e João, e mais 2 discípulos que a Bíblia aqui, segundo o verso 2, não vai especificar os seus nomes. E o verso de número 3, a gente percebe uma atitude, uma decisão, de unicamente Pedro indo ao mar pescar. A atitude de dizer, vou pescar, ela não veio de Tomé, ela não partiu de Natanael, não foi João que a tomou, muito menos Tiago. Versículo 3, quem toma a decisão de ir pescar é exatamente Pedro. E tem um detalhe aí, é que Pedro diz, vou pescar, e ele não convida ninguém para ir junto com ele. Pedro não diz assim, vou pescar, vamos comigo, Tomé. Vou pescar, bora junto comigo, Natanael. Vou pescar, vamos nessa, João. Vou pescar, vamos embora, Tiago. Não. Pedro aqui, segundo o versículo 3, ele toma a decisão, ele toma a atitude, com convicção, naquilo que ele já tinha experiência para fazer. Quando Pedro diz, vou pescar, Pedro está dizendo, as experiências que eu tenho como pescador, me dá a certeza e a convicção, que o mar hoje está para peixe. Quando Pedro diz, vou pescar, Pedro está tomando uma decisão, digamos assim, correta, num ponto de vista, entre aspas, e ao mesmo tempo ele tem convicção naquilo que faz. Pedro não está indo pescar por diversão, é a área dele, ele já é experiente na decisão que ele está tomando. E aí o detalhe aqui é que, mesmo sem Pedro convidar ninguém, os demais disseram, versículo 3, nós também vamos contigo. E aqui eu aprendo uma lição, é que as experiências que temos, ela passa confiança para quem está ao nosso redor. Diante das nossas decisões, com a certeza do resultado positivo, fique certo, você nunca irá sozinho. Deus sempre vai colocar mais alguém para lhe acompanhar no mesmo barco. Você nunca vai só, Deus sempre vai colocar pessoas na sua companhia para acreditar no seu potencial, para acreditar que você é capaz, para acreditar nas suas experiências. Pedro toma a decisão sozinho, mas só as experiências que ele tinha
passa confiança para quem estava a seu redor. E aí Natanael diz: eu vou contigo também. Tomé diz: nós vamos junto também. Tiago diz: eu vou também. João diz: eu estou junto nessa também. E a Bíblia diz: foram e subiram logo para o barco, mas acontece uma agravante, e o que Pedro não esperava que ia acontecer, porque o verso 3, ele se resume dizendo: foram e naquela noite nada apanharam. O resultado aqui é negativo no dia. Pedro não preenche a sua expectativa no que ele pensava que seria positivo. Quando Pedro diz vou pescar, ele tem convicção, como eu já falei, de pegar os peixes. Só que o verso 3, ele se conclui com uma agravante, com uma negativa. É que nesse dia aqui, infelizmente, não veio resultado na rede. O resultado não foi positivo. E como tudo na Bíblia tem uma explicação, como tudo na Bíblia tem um porquê, eu preciso lhe dizer que o que acontece aqui em João capítulo 21 tem uma explicação do porquê que Pedro não pega nada nesse verso de número 3 com a sua decisão. Os evangelhos, ele nos relata apenas 2 pescas. Entre Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente só vai ler a respeito de pesca em 2 passagens. A primeira delas, quem relata é Lucas, no capítulo 5. E no relato de Lucas, capítulo de número 5, é a pesca maravilhosa, segundo a epígrafe principal. Jesus está pregando em Lucas 5, uma multidão começa a se aproximar para ouvir o que Jesus está ministrando, e de repente Jesus sente-se um tanto desconfortável para concluir a mensagem que ele está pregando, porque a multidão começou a se aproximar, e ficou um pouco desconfortável para ele. E o que é que Jesus vai fazer? Jesus avista 2 barcos, segundo Lucas capítulo 5, mas vai dar prioridade ao de Pedro. E quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus diz para ele assim: afaste um pouco o seu barco da terra. Ou seja, coloque o seu barco, Pedro, novamente para dentro das águas, porque eu tenho uma mensagem para ministrar a esse povo, e depois que eu concluir a mensagem que eu tenho para esse povo, que estão sedentos em me ouvir, eu vou resolver na sua vida as pendências que tem para ser resolvida. Quando Jesus termina de pregar, Jesus diz: olha, eu quero que você volte novamente para o mar e lance a sua rede para pescar. Aí Pedro vai dizer assim: Jesus, o senhor chegou agora, talvez o senhor não esteja sabendo, mas deixa eu lhe deixar ciente, eu não comecei a jogar a rede agora, eu não comecei a pescar agora, eu estou desde a noite jogando a rede sem pegar nada, mas sob a tua palavra eu vou tentar mais uma vez. Sob a tua palavra, eu vou mais uma vez para o alto mar lançar as redes. Quando Pedro joga a rede, os peixes vêm. A rede começou a se rasgar. O barco de Pedro, que estava vazio, agora ficou cheio, a ponto de Pedro convidar outros companheiros que estavam ao seu redor, e deu para dividir os peixes. Quando tudo isso acontece, nas margens, Jesus vai olhar para Pedro, na ocasião de Lucas, capítulo de número 5, e precisamente o versículo de número 8, 9 e 10, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de agora, a partir deste momento, daqui para frente, de hoje por diante, vinde após mim, e te farei pescador de homens. Jesus está oferecendo a Pedro uma proposta maior, daquilo que ele era acostumado a fazer no seu dia a dia. Eu quero que você entenda nesta tarde aqui, que a proposta para pregar o evangelho e ganhar almas para o reino
é muito melhor e maior do que qualquer atividade que você tem nessa terra no seu dia a dia. Todas as vezes que você aceita uma proposta no reino para fazer a vontade de Deus, eu lhe garanto, fique em paz, porque do resto Deus cuida na sua vida. Agradeça a Deus pelo chamado, cumpra o propósito que Deus lhe confiou e receba essa palavra: fique em paz, porque Deus está no controle de tudo. Quando eu obedeço o propósito, quando eu acredito no propósito, quando eu abraço o propósito, as necessidades são supridas, sem que haja no meu coração preocupação, até porque é Ele que cuida de nós, e até a data de hoje eu lhe garanto, Deus tem guardado você e tem cuidado de você. Quem concorda com isso? Deixa eu ver. Há uma proposta que Jesus faz aqui a Pedro: Pedro, a partir de hoje, a proposta que eu tenho para você é maior do que o seu barco, é maior do que a sua rede, é maior do que o mar que você está acostumado a pescar, e é maior do que a quantidade de peixes que você acabou de pegar. A partir de hoje eu lhe dou autoridade na minha palavra para pregar, e ao invés de você jogar rede para pegar peixe, você ganha almas. Pedro aceita o propósito, Pedro aceita o chamado. Isso se cumpre depois do Pentecoste, depois de Atos 2. No primeiro sermão que Pedro ministra, a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se convertem. Quase 3.000 almas se rendem a Cristo pela unção, pelo poder da palavra que Pedro ministrou. Só que, depois que Pedro aceita o propósito, aceita o chamado, e uma vez que nós aceitamos o chamado e aceitamos o propósito, já era. Não dá mais para desistir, não dá mais para voltar atrás. Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado não pode mais desistir, é daqui para frente, é de hoje por diante, é daqui para o céu. Então Pedro aceita o propósito, Pedro aceita o chamado. Pedro se torna um dos maiores pregadores do evangelho para ganhar almas para o reino. Só que antes de Jesus se entregar na cruz do Calvário, tudo que eu estou falando aqui é para a gente entender, porque ele não pega nada em João 21 aqui. Antes que Jesus se entregasse na cruz do Calvário, Jesus decide fazer uma reunião com os seus discípulos. E nessa reunião, antes de Jesus ministrar a ceia, Jesus passa para os discípulos alguns avisos. E entre os avisos, entre as instruções que Jesus vai dar para os discípulos, Jesus deixa eles cientes, dizendo assim: é chegado o momento do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. Só que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: fiquem tranquilos, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês serão os primeiros a ouvirem na minha boca esse recado, esse aviso. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Ao terceiro dia eu ressuscito. E Jesus se entrega na cruz do Calvário. Acontece o que acontece com Jesus. E quando Jesus morre na cruz, os discípulos se desesperam. Quando Jesus se entrega na cruz, foge, some da mente dos discípulos o que Jesus tinha avisado a eles antes de ministrar a ceia. De vez em quando esse é o nosso problema, esquecer do que Jesus fala quando estamos passando por momentos de dificuldade. Sabe, esse Jesus que nós servimos, gente, ele é maravilhoso. Porque antes que a gente enfrente qualquer luta, qualquer batalha, qualquer adversidade, ele nos conta os seus particulares. E os particulares de Deus é promessa. Os particulares de Deus é dizer para nós: filho, filha, vem dificuldade, vem, porta vai fechar, vai estreitar, vai, mas fique em paz. Eu estou fazendo promessa antes para que vocês se apeguem a elas. Estou falando com você antes para que você no dia da tribulação lembre que antes que você passasse por este momento, eu já tinha lhe feito promessa antes, eu já tinha falado com você antes. Mas a gente às vezes esquece do que Jesus fala
no momento da tribulação. Naquela pressão, quando Jesus morre na cruz do Calvário, os discípulos se desesperam e esqueceram do que Jesus disse: ao terceiro dia eu ressuscito. E aí alguns, o Judas já tinha tomado aquela sua decisão de trair Jesus, e alguns discípulos, quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, eles agora ficam decepcionados. Um olha para o outro e diz: abandonamos tudo, largamos tudo, abrimos mão de tudo para servir a Ele, caminhar com Ele, fazer a vontade dEle, e agora Ele morre desse jeito e nos deixa aqui, e agora? E a Bíblia até mesmo diz que alguns discípulos se trancafiaram dentro de uma casa com medo dos judeus, e entre os que estão decepcionados, Pedro é um deles, que nesse capítulo de número 21, no grupo que está reunido no verso de número 2, Pedro olha para a direita, Pedro olha para a esquerda e diz assim: sabe de uma? Vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Só que tem um detalhe aqui. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 16. Serei breve, já estou finalizando. Marcos 16 é o único versículo como referência que eu vou citar para que você leia comigo. Olha que texto extraordinário. Só uma observação aqui. Esse versículo que nós iremos ler, só Marcos registra. Esse versículo aqui, ele não está em Mateus, ele não está em Lucas, ele não está em João. Esse versículo aqui, ele é exclusivo em Marcos, é na ressurreição de Jesus. Olha que coisa linda, olha que texto extraordinário. Marcos 16, o versículo é o 7, mas eu quero ler a partir do verso 5, é na ressurreição de Jesus. Olha o que o texto diz: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscas a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, veio o lugar onde puseram. E o versículo chave é esse aqui: mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos diz. Eu não sei se você percebeu algo aí, não sei se você conseguiu assimilar algo no que nós lemos aí. Esse recado aqui está sendo deixado pelo próprio Jesus. E a expressão ide dizer a seus discípulos está no coletivo. E o único nome específico para o recado está em direção a Pedro aqui, igreja. Não está escrito ide dizer a seus discípulos e a João. Ide dizer a seus discípulos e a Tomé. Ide dizer a seus discípulos e a Natanael e a Tiago. Não. A expressão discípulos está no coletivo, mas o recado principal é direcionado a Pedro. Jesus já sabia da decisão que Pedro ia tomar. Eita glória! Jesus já sabia da atitude que Pedro ia tomar em João 21. E você sabe onde esse recado de Jesus se cumpre? Exatamente aqui, no capítulo 21 de João. Olha a expressão do recado: ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante, na frente, e o lugar não é outro, o lugar é a Galileia, e o mar que Pedro vai pescar aqui, segundo o relato de João, é o mar de Tiberíades, é o mesmo mar da Galileia, só muda a conotação da palavra. E eu não sei se você percebeu, mas o ministério de Jesus começou na Galileia, a água transformada em vinho, as primeiras mensagens que Jesus pregou, os primeiros milagres que Jesus realizou, os primeiros passos do ministério de Jesus, tudo começou na Galileia. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Diga para os meus discípulos e a Pedro que aonde eu comecei,
comecei, eu vou concluir. Eita glória! Diga para os meus discípulos e a Pedro que aonde eu comecei, não ficará pela metade, eu vou terminar. Comecei com milagre, vou terminar com milagre. Comecei com porta aberta, vou terminar com porta aberta. Comecei com oportunidade, vou terminar com oportunidade. Quando eu desço para cumprir um propósito, eu não deixo as coisas pela metade. Aonde eu começo, eu termino. Aonde Jesus começa, Jesus conclui. Receba essa palavra neste domingo. Nada ficará pela metade daquilo que Deus determinou para cumprir na sua vida. Diga para o seu vizinho, aonde Jesus começou, ele vai concluir. Fale. Nada dos propósitos de Deus ficará pela metade, porque aonde Jesus começa, Jesus conclui. Quem pode dar glória a Deus nessa palavra? Eita, coisa boa é a palavra. Aonde eu comecei, eu vou concluir. Eu não começo para deixar pela metade nem no meio do caminho. Se eu começar, eu termino. Paulo disse: aquele que começou a boa obra, fiquem tranquilos, ele não deixa pela metade, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Quem pode glorificar é o Deus que começa e termina. Há um recado. Glória a Deus. Há um recado direcionado a Pedro e esse recado se cumpre aqui. Quando Pedro diz, vou pescar, Pedro não percebeu que Jesus já tinha ressuscitado. Quando Pedro diz, vou pescar, Pedro está dizendo, vou voltar para o mesmo lugar de onde eu saí. Quando Pedro diz, vou pescar, Pedro está dizendo, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Só que é uma pergunta. No reino espiritual de Jesus, para o subconsciente de Pedro. Oh, glória! Pastor Marcos, há uma pergunta no reino espiritual para o subconsciente de Pedro. E que pergunta é essa? A pergunta é a seguinte: Pedro, você vai voltar para o mesmo lugar de onde eu já lhe tirei? Você vai voltar para o mesmo lugar de onde eu já lhe tirei? Pois bem, o que você pensa que vai dar certo, vai dar errado. Aí a Bíblia diz, foram, e naquela noite, nada apanharam. Sabe por que Pedro não apanhou nada? Sabe por que Pedro não pegou nada? Porque Pedro se atreveu a voltar para o mesmo lugar de onde Jesus tinha lhe tirado. Aguce os seus ouvidos espirituais e escute isso aqui. Do lugar de onde Jesus lhe tirou, não se atreva a mais voltar. Meu Deus, alguém entendeu ali, eu vou repetir de novo. Aleluia! Aleluia! Quem está entendendo Deus falar aqui? Do lugar de onde Jesus te tirou, te arrancou, te libertou, te salvou, não se atreva mais voltar. Repita isso aí para quem está do seu lado carinhosamente. Do lugar de onde Jesus lhe tirou, não se atreva mais voltar. Você não pode voltar a fazer o que fazia antes. Sua vida é dele, seu espírito é dele, sua alma é dele. Você foi comprado pelo sangue, é um propósito para você cumprir. Quem pode glorificar este Deus que está falando aqui? Você não pode mais voltar. Oh
Deus que fala. Oh, Deus que fala. Ô pregador, e se eu voltar? E se eu decidir retroceder? E se eu recuar? E se eu tomar essa decisão que eu estou pensando em tomar, em voltar para o mesmo lugar de onde Jesus me tirou? E aí? E aí que é aquilo que você pensa que vai dar certo, vai dar errado. E aí que é aquilo que você pensa que vai se abrir, vai fechar. E aí, pregador, se eu voltar para o mesmo lugar de onde Jesus me tirou, o resultado vai ser negativo. E outra, você não está só no barco, tem pessoas com você. Você não está sozinho. Esse propósito que Deus te confiou para cumprir a vontade dEle aqui na terra, tem pessoas que fazem parte do projeto também contigo. Meu Deus, Deus está falando aqui. Se fosse só você, ok, mas tem tua família, rapaz. Deus incluiu muita gente nesse negócio. Dê glória a Deus, igreja, Deus está aqui. Eita glória, há uma presença forte do Espírito Santo em nosso meio. Não coloque por água abaixo aquilo que Deus já construiu na sua vida. Deus está batendo na tecla aqui, pastor Marcos, e Ele está dizendo para alguém: não volte, não volte, não volte, não volte, não volte, não volte. Eu já te tirei de lá, eu já te arranquei de lá, eu já te libertei de lá. Está bem melhor dando glória a Deus aqui, está bem melhor adorando a Jesus aqui. Quem pode glorificar o Senhor por 10 segundos? Oh, toda fraqueza está desaparecendo nesta tarde aqui. Todo desânimo está desaparecendo nesta tarde aqui. Toda vontade de desistir está desaparecendo nesta tarde aqui. Você não pode mais voltar. Sabe por que você não pode mais voltar? Porque Jesus está vivo. Sabe por que você não pode mais voltar? Essa aqui é para tu dar glória a Deus 10 vezes mais alto do que tu já deu. Porque nunca mais Deus te perde para o diabo. Pronto. Eu vou repetir. Você não pode mais voltar. Porque nunca mais Deus te perde para o diabo. Glorifique a Deus por isso. Você não pode mais voltar. Vai dar errado. Aliás, me permita a expressão, irmão. Quando Jesus nos dá um banho de sangue, quando a gente prova da salvação, quando a gente sente ainda na terra o gozo e o gostinho do céu, a gente só presta para ser crente. Fala aí para quem está do teu lado, fala aí, tu só presta para ser crente. Escuta isso aqui, tu só combina dando glória a Deus, tu só combina dando aleluia, tu só combina louvando, falando em línguas, adorando. Não dá mais não, meu filho, você só presta para ser crente. Eita glória, você só presta para ser crente. Não dá para voltar mais atrás.